O que é a fé? Ora, de acordo com a Bíblia, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem ainda, que ainda não existem, de acordo com Hebreus 11. Mas o que a Bíblia diz sobre a fé? O que é a fé, segundo a Bíblia? A fé, de fato, está longe de ser um sentimento, um pensamento positivo, uma declaração. A fé é certeza, é confiança, é dependência total de Deus e de Sua palavra. Afinal, sem fé é impossível agradar a Deus. O fato aqui é que a fé bíblica, ela não é uma fé cega, é uma fé fundamentada em quem Deus é. É uma fé que crê no que Deus disse, mesmo que os olhos ainda não veem, mesmo que você esteja rodeado de circunstâncias que te desanimem e te dizem completamente o oposto. E é nessas horas que sua fé é testada. A fé bíblica confia no caráter, na promessa e no poder de quem Deus é. Um grande exemplo disso é Abraão, que Deus prometeu a ele um filho, quando ele já era de idade avançada, quando Sara, sua esposa, também era de idade avançada e estéril. Quer circunstâncias piores aos nossos olhos do que essa, mas Deus usa o que ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser. Isso é fé bíblica, é crer em Deus apesar das circunstâncias. Isso é forte. Existe uma linha que se chama confissão positiva. A confissão positiva é a, a confissão positiva diz que se eu falar, vai acontecer. Se eu declarar saúde, riqueza, vitória e prosperidade, tudo isso virá. Tudo isso acontecerá. Mas existe um problema nisso. O problema é que isso não é fé em Deus. Isso é fé nas palavras, é fé em si mesmo, é fé na sua voz, é fé nos seus pensamentos. Isso é isso é fé no poder da declaração. E a Bíblia não ensina para falarmos para acontecer. A Bíblia não diz que o que a gente falar vai acontecer. A Bíblia diz que nós devemos crer em Deus acima de tudo. E eu tenho uma triste notícia para te dar. Deus não é obrigado a realizar o que eu declaro, o que você declara. Deus não tem compromisso com o que você declara. Deus cumpre o que ele promete. Deus não cumpre o que você diz, o que você declara, o que você diz positivo. E é por isso que temos aí um exército de crentes e cristãos frustrados, pois Deus não deu aquilo que eles declararam à existência. Mas quem disse que Deus prometeu isso para eles? Quem disse? Em que nós devemos colocar a nossa fé? O primeiro ponto é que nós não devemos colocar nossa fé na fé em mente positiva, em vós, no universo, em nós mesmos, na natureza. Não, não. A fé, a fé verdadeira, nós devemos colocá-la no Deus eterno, no Pai celestial, no sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, no sangue derramado na cruz de Jesus Cristo, na palavra que ele falou. Nós devemos crer na direção do Espírito Santo. Não é fácil. Deus nunca disse que ia ser fácil. Nós devemos ter fé em Deus. Quer fé mais do que isso? Deus não é. Eu não consigo ver Deus. Você consegue ver Deus? Além de toda a sua criação, claro. Mas Deus não tem um corpo. Deus é invisível. Deus não é matéria. E por que isso importa tanto? Porque somente a fé em Cristo salva. Somente a fé na obra redentora de Cristo, no sangue de Cristo, no Deus encarnado salva. Confessar algo positivo pode até mudar o seu humor, a sua motivação, momentaneamente. Mas somente a fé no sangue de Jesus Cristo, no Filho de Deus, somente a fé na sua obra consumada, na sua obra redentora na cruz, somente a fé que ele ressuscitou após ser crucificado, somente isso vai mudar o nosso destino eterno. O que nós vamos viver aqui, 60, 70, 80 anos, depois disso vem a eternidade. O que é a eternidade? Eu não sei. Lá o relógio não passa, não existe segundos, minutos. A fé verdadeira, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como Paulo disse. Para você aumentar a sua fé, você deve ler diariamente, com reverência, meditando na palavra de Deus, na Bíblia. Você deve estar cercado de cristãos que te impulsionam, corrigem os seus erros também, que conhecem da palavra de Deus. Como ferro afia ferro, um amigo afia o outro. Você deve lutar com todas as suas forças contra a incredulidade. E você só pode lutar contra a incredulidade com a verdade de Deus. A fé não é mágica. A fé é relacionamento. Não é usar Deus para conseguir algo. Não. A fé é confiar em Deus, mesmo que Ele não te dê nada além dele mesmo. E será que você está pronto? Você está disposto a adorar e servir ao Deus que fecha as portas, ao Deus que frustra as suas declarações, ao Deus que muda os seus sonhos, ao Deus que rearranja toda a sua vida, que tira aquilo que não importa, que tira aquilo que não vem dele? Será? Será que você está disposto a ter fé em Deus?